Muito bem. Estamos iniciando aqui, então, a entrega da quinta oficina da nossa disciplina. Nós estamos chegando na reta final, teremos mais 2 oficinas que estavam previstas para serem desenvolvidas com o professor Domingos, mas não é certo que isso vai acontecer, porque o Domingos está com alguns outros probleminhas, mas aí qualquer coisa eu e o Williams vamos continuar com as atividades com vocês e o Domingos de suporte. Seria uma pena se não der, porque o Domingos ia trazer contribuições assim muito maravilhosas para essa disciplina, né? Mas a gente, mesmo que ele não venha, a gente vai tocar aqui com as ideias que a gente pensou junto, né? Então, pessoal, hoje a gente vai... Na verdade, hoje é um pouquinho diferente. Eu quero muito mais ouvir os contos que vocês leram e pensaram em sala de aula, para a gente fazer uma reflexão assim, geral das possibilidades, das potências, dos potenciais de ação em sala de aula, das estratégias que vocês imaginaram com o conto. Eu apresentei, eu mais ou menos, enquanto eu apresentei aqui as possibilidades e as vantagens dessa discussão da literatura, e a aproximação da literatura com a sociologia, lá no dia da instrução, eu fiz uma espécie de simulação com vocês de uma atividade, né? E vocês viram, assim, foi uma atividade que ela parece muito, a princípio, né? Eu acho que pelo menos essa é a intenção, né? De que ela parece uma atividade, e ela é, de qualquer modo, né? Ela é uma atividade que nossa proposta é deixar a turma muito à vontade para falar, para pensar, assim, e parece que a coisa está meio solta, está meio livre, mas a ideia, na verdade, é encaminhar isso em íntimo diálogo com algum conteúdo curricular da disciplina. E ali, assim, a gente tinha feito. Aí a proposta foi pedir para vocês pensarem em contos ou lerem os contos que estavam ali disponíveis e pensar nos usos em sala de aula, apresentando propostas. Alguns de vocês, como o Yuri, tentou organizar isso assim dentro de uma estrutura de programa. Outros eu achei também muito legal aqui o modo como o Silas propôs, né, fazendo assim, olha, pode ser que tais conceitos sejam discutidos aqui, e aí tem o reporte a essa teoria, aquela teoria, a essa discussão aqui pode entrar, se entrar eu vou explorar por aqui, tudo dentro de uma temática maior que está sendo supostamente provocada pelo conto escolhido. E a Giovana também, né? Então, eu queria ouvir vocês, eu queria que vocês contassem hoje aqui para mim e para nós aqui, para a gente poder trocar, partilhar, trocar ideias, inspirações que vocês tiveram. Então, eu queria pedir que um de vocês se voluntariasse para contar da sua proposta, do seu conto. Os contos são curtinhos, né? Se vocês acharem interessante, a gente pode fazer a leitura do conto que vocês escolheram. Nenhum de vocês escolheu um conto muito grande, né? Então dá para fazer assim, mas vou deixar muito a critério de vocês. Quem gostaria de primeiro? Giovana, Silas ou Yuri? Querem que eu sorteie? Nunca ninguém quer ser o primeiro, né? Ninguém nunca quer, né? Eu estou muito acostumado, porque normalmente a ordem alfabética eu entrava logo de cara, assim, nessas atividades. Boa tarde, pessoal. Bom, eu aviso de antemão que eu não me preparei para explicar o meu, porque eu não lembrança do professor dizer que eu só achei alguns 2 ou 3. Eu imaginei que essa letra lotada pela probabilidade não ser eu. Mas aí, estamos Não, aqui, não, né? ó, desculpa, eu realmente falei, né? Nós vamos sortear um para ler, mas como nós somos só 3 aqui, né? Hoje daria para a Sim, gente ler todos, porque são sim. curtos. Mas também não precisava fazer uma preparação grande, não. É só assim falar da ideia, não é nada também. Não vou cobrar nesse sentido. Preparei um roteiro, não. Só para falar da ideia geral mesmo, tá bom? Não se Agora eu já preocupa, fico, não. eu vou ficar mais calmo como a tia do meu texto. Bom, eu vou apresentar para vocês o meu ponto. E, na verdade, eu vou pedir se o Alexandre conseguir compartilhar a tela do conto. E aí a gente vai lendo e pensando junto ele.
O, o título do conto que eu escolhi, me chamou a atenção, né? Primeiramente, toda dor tem fim. E aí eu fiquei curioso por ler um texto que fala sobre dor. E aí eu vi que o texto era pequeno, então decidi lê-lo e entendê-lo. Não sei se você já começou a compartilhar, deixa eu ver aqui. Ainda não. A princípio, antes de criar, escolher esse texto, eu tinha tentado desenvolver algum conto com base em algumas situações que eu já vivi, mas aí era muito difícil. E eu desisti. Aí eu escolhi esse tema, como eu disse já, pelo título que me pareceu muito interessante. Eu acho que como essas duas páginas a gente consegue fazer a leitura dele, até mesmo essa dinâmica que o professor tinha proposto na aula passada, né? Cada um lê um parágrafo e aí dá certo. Embora eu não seja subestimando ninguém, mas assim, é comum que você não digira ele na primeira leitura, mas a gente vai ler e aí vai comentando, né, depois da leitura. Eu posso Muito começar. bom. Nunca fiz isso antes, mas o teu olhar dolorido desatou meu silêncio. Só eu vi, só eu sei a profundidade, a altura e a amplitude da tua dor. Eu sim, a velha tia silenciosa e apagada, tranquila como uma poça d'água que nunca sofreu sua própria dor de amor, nem ardor de paixão, nunca sentiu punhal de ciúme, só sentimentos muito tênues, ínfimos encantos, pequenos dolorimentos em surdina, dos que nem arranham a pele da alma. Por isso mesmo meus olhos sempre foram claros, completamente videntes, porque nunca houve em mim sentimento soberano que os tumulasse, nem desejos prementes que distorcessem os objetos dos fatos, nem expectativa ou ambição que me perturbassem a intenção do olhar. Pude permanecer sempre atenta ao mundo fora de mim, e por isso sempre vi os pequenos sinais, os detalhes que ninguém mais vê, laivos, leves traços, eflúvios, indícios, alusões, sutilezas, segredos. Vi, compreendi e guardei no meu próprio coração coisas belíssimas e coisas terríveis, tão belas e tão terríveis como só se encontram nos corações humanos. Muitas vezes me perguntei por que fui feita assim, que sentido tem essa minha invencível placidez, essa equanimidade, palavra que encontrei por acaso em um dicionário qualquer, e me ajudou a explicar-me a mim mesmo. Sou assim, talvez porque é preciso que alguém, em algum lugar, contenha contenha o repertório inteiro das paixões humanas, sem se deixar aniquilar por elas. É pra. Vai continuar lendo? Uhum. Sim, pode. Ah, tá. É pra ler, tá. É você, Gil. Eu vou depois. Alguém que as conheça e as olhe sem paixão, apenas com paixão, talvez o único sentimento forte bastante em mim para garantir minha humanidade. Eu vi, durante anos, fugazes luzes de adoração nos teus olhos, antes que eles baixassem de novo ao chão no seu modo costumeiro. Vi discretos rubores, cada vez mais frequentes à medida que tu crescias. Repentina palidez, rápido bater de pálpebras, contendo palavras, quando ela começou a frequentar festas e grupos de amigos. Ouvi teus passos hesitantes diante da porta do quarto dela e soluços abafados atrás da tua própria porta. Vi leve roçar de mãos, beijos imperceptivelmente prolongados, seguidos de fugas inexplicadas. Vi o brilho do suor em tuas palmas quando ela, inconsequente,
Sentava-se no braço da tua poltrona e descansava a mão displicente na tua nuca. Vi-te recolher furtivamente guardanapos de papel marcados de batom, frascos de perfume vazios, fotografias rasgadas na cesta de papéis, uma luva abandonada, um nada, vestígios, relíquias. Vi como depois do noivado buscaste o atordoamento naquela música ruidosa e irritante. Vi como baixava da noite para o dia o nível do uísque das garrafas da sala de jantar, como depois tentaste evadir-te, mergulhado nos livros ou entregando-te com fúria às lutas de boxe, voltando para casa ferido, castigado. Vi tua angústia cada vez que teu irmão zombava da tua castidade e insinuava suspeitas sobre tua masculinidade. Vi teu amor, teu medo e tua culpa. Digo-te tudo isso agora, não para recriminar-te, mas apenas para provar-te que de fato tudo vejo e tudo sei, para que me creias quando te digo que esta dor um dia passa. Toda dor tem fim, e os amores loucos também passam. Sabia que te encontraria aqui, no quarto que era dela, e vim correndo, logo que percebi que não estavas na igreja para o casamento de tua irmã. Bom, acabou que eram só 2 parágrafos, só eu e a Gil lemos. Com exceção do professor, eu pergunto a Giovana e o Silas se nessa primeira leitura vocês já conseguem perceber alguma ideia que poderia ser trabalhada nas ciências sociais. Não é forçando aqui uma resposta, é mais para saber quais foram as compreensões que a gente levantou desse texto, né? Porque eu confesso, antes de vocês falem, que eu sou muito seguro para falar sobre o que eu entendi do texto, porque parece uma coisa assim tão improvável que eu fico, meu Deus, será que é isso? Mas deve ser, enfim, não sei. Quando eu estava procurando um conto para discutir e tal, eu li esse algumas vezes e eu não consegui me remeter assim a nada claramente. Então eu vou esperar a tua explicação. Inclusive, eu tô ansiosa para saber. Hashtag socorro aqui. Sim, respondendo aqui ao Yuri, né? Eu confesso aqui que eu faço parte de uma dessa sociedade mais da visibilidade, né? E eu preciso ler aqui o material, sempre o material dos meus estudos, eu leio mais de uma vez para que eu possa captar assim, as mensagens, né? Então, nessa primeira leitura, assim, eu vou com a Giovana aqui, eu quero ouvir aí o Yuri desenvolvendo um pouco aqui para poder clarear um pouco na minha mente. Olha, de maneira alguma se preocupem se vocês não fizeram nenhuma relação, porque eu, para fazer alguma relação, eu precisei desse texto umas 3 ou 4 vezes. Juro para vocês. Não é fácil. Aparentemente não há nenhuma relação. Você lê assim e diz, meu Deus, o professor botou esse texto enganado, né, na turma. Mas não. Quando eu comecei a ler, eu fiquei tentando ir nos detalhes, entender, compreender o que foi que aconteceu. Assim, pelo menos perceber as informações explícitas, óbvias, né? E depois procurar as relações implícitas que a gente podia fazer com as ciências sociais. Resumindo, as informações explícitas que o texto traz, pior que eu mereço contar, as relações explícitas de interpretação que a gente pode ter desse conto, primeiramente que essa senhora, tia, já velha, vai ao casamento da sobrinha dela e não encontra o sobrinho lá. E sabe que esse sobrinho, ele tinha um certo apreço, quem sabe exagerado, por essa irmã, que a gente vai tentar entender daqui a pouco. E aí, ao perceber que ele não estava no casamento, ela vai correndo o quarto da irmã dele, no caso da sobrinha dela, que está casando, porque ela já esperava que ele estivesse ali, e ela vai explicar que ela nunca rompeu o silêncio dela, ela nunca fez isso antes de comentar sobre essas questões, e faz isso depois de ver o olhar dolorido do sobrinho dela, que, ao que parece, sentia pela irmã um amor
talvez diferente do fraterno. Talvez, eu não sei, e que seria uma conclusão que pode extrapolar o texto. Isso é uma conclusão que eu cheguei pelo fato de ele, lá no final, no segundo parágrafo, pelas coisas que ela descreve, ela percebia que aquilo tudo iria doer muito nele, desde que, aos poucos, desde criança, ele ficava nervoso quando ela estava perto dele, suava a mão, ele sempre ia perto do quarto dela, estava escutando ali perto da porta, tentando ter uma aproximação imprópria, não sei, inadequada, guardava lenços sujos de batons, ele guardava fotografias rasgadas, e ela relata várias coisas que ele colecionava dessa irmã dele, que não são, de certo modo, comum, né, que as pessoas o façam. Eu, pelo menos, não, talvez por sorte, não faço isso com as minhas irmãs. Eu tenho duas irmãs, e é um comportamento que distou um pouco do que é esperado, né, entre irmãos. De todo esse, esse amor que ele sentia por ela. E aí ela percebeu, talvez com mais clareza ainda, que ele gostava da irmã dele, quando ela foi pedir em noivado, e aí ele tenta se refugiar nas músicas ruidosas, na luta de boxe, ele tenta se refugiar, sei lá, expressar ou aprofundar aquela dor em outros contextos, né? Em outros cenários. E aí, bom, quando ela viu que ele não estava no casamento, ela entendeu que possivelmente ele estava no momento mais profundo da dor dele, por ver a irmã dele casar, e certamente não é com ele. Bom, essas são as relações explícitas do texto, né? Essa é a interpretação pelo que o texto diz. E aí, eu não sei como o professor, depois eu vou esperar que ele comente como ele trabalhou esse texto na sala de aula dele, mas eu vou comentar as possíveis relações que eu fiz com com as ciências sociais ao ler esse texto. Eu vou compartilhar com vocês, é, eu acho que o professor pode tirar o texto, né? Todo mundo já leu, e aí eu compartilho o meu plano de ensino com as relações que eu fiz. Elas não estão escritas de modo corrido, como seria um texto. O professor já compartilhou, mas, mas dá para entender mais ou menos as relações que eu tentei fazer. Eu coloquei que os objetivos ao trabalhar esse ponto na sala de aula seria desnaturalizar as construções e proibições culturais. Também compreender fenômenos estruturais em suas relações e não em seus termos. E exercitar a noção de olhar externo e desinteressado. E aí eu vou explicar o porquê de cada um desses objetivos. Eu pensei nessa ideia de desnaturalizar as construções e produções culturais, justamente pelo peso que essa palavra tem, desnaturalizar, porque o texto está a falar do incesto, basicamente, né? Ou pelo menos do intento de um incesto. O garoto, o jovem, era apaixonado pela irmã dele, nitidamente. E não só a nossa sociedade, mas todas as sociedades do mundo conhecidas atualmente, elas têm uma proibição em algum grau a qualquer tipo a maioria dos tipos de parentesco próximos, né? Com exceção de poucas famílias, como, sei lá, os egípcios antigos, né, da família faraônica, assim, que eles casavam entre eles, ou alguns aqueles povo maia, enfim, algumas situações muito específicas, mas que ainda assim não eram eles não casavam com algumas pessoas, então tinha uma relação de proibição também com relação ao parentesco. Mas essa ideia da proibição do parentesco é uma coisa muito antiga, é um fato muito antigo e muito geral. Quase todas essas. O Levi-Strauss, que é o autor que eu tomei como referência para tratar esse texto, ele considera que todas as sociedades trabalham a proibição do incesto. E aí eu tentei trabalhar essa ideia da desnaturalização, não só dessas proibições culturais como o incesto, como também das construções sociais que estão presentes no texto também. Porque você tem a construção social do amor romântico, que não é uma coisa natural.
que seja, porque obviamente eu tentaria trabalhar isso, eu não faria essa afirmação categórica, eu tentaria levar eles a entender isso. O amor, os ciúmes, ele sente a dor, a ideia do casamento, nenhuma dessas construções sociais, elas são naturais, elas são propriamente genéticas do ser humano, são construções sociais. E aí o que eu pensei foi, trabalhando dentro da temática de cultura, né, como eu levaria esse ponto para explicar, por exemplo, em que contextos se fundou a proibição do incesto, em que contextos a gente criou ou possibilitou o amor romântico, como que isso teve alguma relação com ciúmes, e isso, por exemplo, o ciúmes, ele data de muito antes, eu acho, que a maioria da gente pensa, desde da pré-história. Uma vez eu li algo nesse sentido, explicando os tipos de ciúmes entre homens e mulheres, e foi muito interessante. Certamente era uma explicação, uma das possíveis explicações, né? Mas eu achei bem interessante esse texto. Ele falava que o homem, ele tem um ciúme muito mais com relação ao corpo, a uma questão possessiva do corpo da mulher, do que a mulher tem do homem. O ciúme da mulher, geralmente, ele é mais um ciúme afetivo. E aí as razões que o artigo apresentava sobre isso era de uma construção social mesmo, propriamente dita. E ele explicou isso da seguinte maneira, resumindo muito o artigo, tá? Ele disse que, por exemplo, quando os homens iam à caça, iam buscar comida, e as mulheres ficavam nos agrupamentos lá das pessoas, eles, por passar tanto tempo longe procurando comida, eles e eles queriam manter a linhagem dele, a descendência deles, então eles tinham certa preocupação em estar seguros de que quando ela engravidasse, seja de fato dele, né? Então, o ciúme dele passava a ser um controle sobre o corpo daquela mulher, de modo que ele tenha total controle sobre com quem ela se relaciona, com quem ela, ela sai, com quem ela conversa, para que não haja possibilidade nenhuma de algum intercurso sexual com outra pessoa que não seja ele. Já no caso da mulher, ela não tem esse mesmo ciúme dele, pelo menos nesse contexto do artigo, né? O ciúme da mulher é muito mais afetivo pela seguinte razão. Em um cenário de guerra, de alguma calamidade, que eram muitos naquela época, né? De perigo na selva, em algum cenário assim, em que as pessoas têm que debandarem aí, o homem, que é quem provê naquela época, quem provia a comida, ele ia ficar com a mulher que ele mais amava, e não com a mulher que mais talvez desse prazer a ele na cama. Então, as mulheres não se opunham tanto a essa ideia de que o homem pudesse ter, ter relação com outras mulheres do que eles amassem essas mulheres. Então, elas se opunham muito mais a eles amar a outra mulher do que ter relação com outras mulheres, justamente porque ela garantindo que ele amava ela acima das outras, num caso de dar mais comida ou de levar ela numa fuga, seria mais provável do que outro. Isso tudo tem uma questão de seleção também, mas era um contexto de construção que o artigo tratava. Bom, eu tentaria mostrar com esse ponto como que a relação de ciúme ela foi criada, como que a relação de amor, o amor romântico, que data de pouco tempo, inclusive, como que esse amor romântico foi construído na nossa sociedade, a ideia do matrimônio, do casamento, o que isso representa, né? A instituição é uma própria instituição, o casamento está instituindo a família, que é talvez a instituição mais antiga e mais formadora dos indivíduos. Então, eu tentaria trabalhar tanto como se deu cada construção e cada proibição social dentro da nossa cultura. Tanto é que esse é o tópico 1, tem vários subtópicos. Incesto, o amor, ciúmes, a dor, por mais que pareça alguma coisa exatamente biológica, que você responde, sei lá, por meios nervosos, por mais que tenha uma explicação completamente biológica para a dor também é um fenômeno social. Quando você está em uma situação em que todos estão sofrendo, se você não se consternar aquela dor também, você vai ter talvez uma repreensão social por não entrar naquele mesmo
balaio de sentimentos. Se você está no velório com um monte de gente sofrendo a dor da perda de uma pessoa e você começar a sorrir, você vai ser muito repreendido, vai ser coagido. Enfim, existe toda uma representação social, uma ideia que se espera dos nossos sentimentos naquele momento. Então, a ideia da dor ela é construída socialmente também. Não, eu não estou falando necessariamente da dor física, porque o texto não está falando necessariamente da dor física. É uma dor abstrata, essa dor que ele sente ao ver outra pessoa casar. Então, é uma dor construída. E essa construção se deu ao longo do tempo socialmente. Bom, depois, depois de entrar por essa frente mais eminente no texto, eu entraria aprofundando possivelmente a ideia de estruturalismo dentro da cultura. E aí eu tentaria trazer os conceitos de Lévi-Strauss dentro, talvez não seja a melhor escolha, não sei, mas talvez quem está mais próximo dessas discussões, já que é ele quem muito discutiu a proibição do incesto e algum matrimônio, ele discutiu também o casamento, e eu acho que seria um autor próximo dessas temáticas. E aí, esses eram os objetivos. Eu tratei alguns conteúdos programáticos, tem a imparcialidade. A imparcialidade, eu não sei se ela está assim, um pouco deslocada dessa temática, mas eu acho que ela se apresenta no texto quando a tia dele vai dizer que somente ela compreende a dor dele e compreende toda aquela situação necessariamente por ela não ter vivido aquilo. Isso parece uma contradição lógica, né? Você espera que uma pessoa que vai compreender alguém é alguém que está passando, já passou por uma coisa parecida com o que ela está passando. E na maioria das vezes é bem diferente disso. Para você compreender alguma situação muito específica como essa, por exemplo, ela não julgar ele, ela tem que ter um olhar muito isento de toda aquela situação. Ela vai ter... Ela mesma diz, o meu olhar não é turvo. Essa frase, para mim, é muito, muito impactante para tentar ilustrar isso. Meu olhar não é turvo porque as paixões elas não distorceram o meu olhar, não distorceram minha percepção sobre essas questões. Né? Então, ela foi uma mulher que nunca se apaixonou, que nunca amou, nunca sentiu sentimentos tão intensos como esse. Ela disse que as coisas que ela sofreu, as dores dela, nem arranharam a alma. Ou seja, não foram dores que a fizeram sofrer tanto. Né? Então, eu penso que essa ideia de imparcialidade, ela estaria presente nessa discussão para tentar compreender também outros aspectos. Você compreender tanto essa ideia de incesto, essa ideia do amor, tudo sem julgar. Porque, então, isso é o que o tema, o ponto trata. Mas se você estiver levando para outras questões, por exemplo, imagine que você está numa sala de aula em que você tem a predominância de uma certa religião, mas também tem pessoas que não são daquela religião e são uma religião talvez até estigmatizada. E aí você vai trabalhar também essa ideia de um olhar mais isento. Porque se você olhar a religião do outro com o olhar da sua, com os princípios da sua religião, não tivesse a isenção que essa tia teve, você não estaria consolando ele como ela estava. Você estaria julgando ele. E ele sentiria uma dor ainda maior do que ele já estava sentindo. Então eu tentaria trazer, se fosse levantado também, essa ideia da imparcialidade como uma ferramenta para você analisar a situação dos fenômenos sociais. E aí a metodologia da aula seria essa que eu fiz aqui, apresentar o ponto, toda dor tem um fim, e convidar as pessoas para uma leitura encorajada na sala. Eu faria o mesmo que o professor e que os outros dois professores daquele texto sugerem, que é avisar os alunos que eles não seriam avaliados em nenhum aspecto. O que eu queria era só a participação deles, e que também não era obrigatória, era totalmente facultativa. E ao longo, depois do texto, né, a gente tentar refletir e dialogar sobre o ponto, né, depois da leitura, tentando trazer justamente esses elementos que se aproximam dos conceitos das ciências sociais. Como possivelmente eles não, né, ainda nem conhecem a ideia de estruturalismo, essas outras ideias, esses conceitos, tal, o Lévi-Strauss certamente talvez conheceriam, então eles iam levantar essa ideia do incesto, do amor, e por aí, por essa oportunidade, eu levaria eles a esses conceitos. E é isso, né, que eu havia escrito, utilizar os grandes possíveis, após as percepções dos alunos, sobre o texto, para apresentar os conceitos e teoria das ciências sociais. Foi basicamente isso que eu pensei, e eu ainda estou inseguro se essa foi uma interpretação
viável possível. Talvez o professor confirme ou não, né? Eu não sei como foi que ele tratou isso. Eu fiquei até curioso para saber como ele trabalhou nessa sala de aula, mas basicamente o que eu havia compreendido do texto era isso. Essas foram as relações que eu fiz. Certamente há outras possíveis que eu não percebi, que outros alunos perceberiam, que eu tentaria também dialogar com eles, mas sempre aproximando os conceitos das ciências sociais. Yuri, primeiramente, eu queria, sim, te dar os parabéns. Eu queria te dar os parabéns, porque você, assim, você topou o desafio de ler esse texto, selecionar esse, assim, um tema que é, nossa, traz tanta coisa, né? E eu acho, sim, que as tuas reflexões em relação ao texto estão absolutamente brilhantes. E eu tenho certeza que se você levar para a tua turma, quando você levar para a tua turma, pensando nessa atividade, vai aparecer muita coisa, assim, para além disso tudo que você imaginou, mas eu acho que você toca, assim, pontos, assim, essenciais que se desdobram desse texto. E eu fiquei, assim, muito feliz em ouvir da tua fala, que você replicaria aquela forma, né, de não tratar como avaliação, porque eu acho que aí você realmente compreendeu a finalidade de se mobilizar um texto, de se trabalhar um conteúdo didático nessa prisma, né? Um texto desse tipo, dessa qualidade, tratando dos temas que está se propondo a tratar e tocando, né, em temas que são tabus, né? O tabu do incesto, meu Deus, isso é forte, né? Ele precisa ser tratado desse modo, né? Imagina que descabido que seria trazer um texto sobre dor, sobre estigma, tem aquela possibilidade de um murmurinho, né, que a gente percebe em turma, né, do comportamento desviante ser objeto de linchamento, lembrando um pouquinho do texto da loteria da semana passada, né, fazendo uma conexão aqui, uma espécie de memória. Então, você tem toda a razão. Esse texto ele precisa ser tratado com essa compaixão com a qual você lidou com o texto, com o tema e como projetou pensar. E eu acho que por isso você identificou o que para mim é o mais forte nesse texto. Todos os elementos aqui são super pertinentes, mas eu acho que você identificou o mais forte. Eu concordo com você. O procedimento da desnaturalização e do estranhamento que a gente pode realizar através desse texto pode estimular, né, a reflexão, assim, de um potencial muito grande porque justamente porque passa em algo que está muito cristalizado entre nós, que é uma coisa proibida, mas é o sentimento do menino. A gente não está falando da função social do tabu do incesto, a gente não está falando da moralidade, do lugar, de se é certo ou errado. O texto não é sobre isso, né? Pelo menos eu não vejo, eu não sinto, eu não interpreto esse texto sobre isso. Eu interpreto o texto sobre uma tia consolando um sobrinho que está em dor. E aí, se a gente... Isso aparece nas falas dos nossos estudantes, né? Quando eles estão lendo e a gente relê, né? Foi legal você ter feito aquilo. Você perguntou para o Silas, para a Giovana, o que vocês pegaram alguma coisa aqui do texto? Ele não é um texto que não cai a ficha numa primeira leitura, né, Yuri? Não caiu para mim, não. Eu também li umas 3, 4 vezes, e toda vez que eu leio, parece uma sutileza ali, uma coisa diferente, como você falou, né, te chamou a atenção o olhar turvo da tia, né? Então, quando a gente levou para a sala de aula, e assim, eu acho que você já trouxe coisas assim para além, e é legal demais isso, né? Porque outra pessoa pensando, você tem uma outra história, uma outra relação, você já pensou alguns elementos que eu não pensei. Mas quando eu levei, eu provoquei a turma a eles, assim, dizerem o que sentiam, né? No começo, assim, pode aparecer, né? Ah, eu tenho nojo dele, que isso? Irmão, gostar de irmã, que absurdo. E aí, depois, assim, se a gente perguntava o que ele sentia, ele estava sofrendo, era errado o que ele sentia,
era errado. Mas era errado sofrer? Ah, não, aí começa a aparecer, não, sofrer a gente não controla, é uma emoção. Por que que ele estava sofrendo? Porque não podia, doía, né? Então, todos esses elementos, você fala da dor, né? Eu lembrei, assim, e eu concordo absolutamente com você, Yuri, eu acho que também uma chave legal para trabalhar nesse texto é lembrar que a dor é cultural. A dor é biológica, claro, mas a dor é um fenômeno biopsicossocial. Pensem em vocês, por exemplo, a dor de uma maratona, de um maratonista que corre, ele sente dor, não sente? Ela pode ser objetivamente dura, e você pode até colocar lá numa escala, né, de fadiga, de estresse, de aflição, de inflamação muscular, que pode ser objetivamente parecida com a dor de um soco no estômago. Você toma um soco mas tomar um soco tem outro significado, tem um outro sentido, fere de outra maneira. Diz tem um texto de um filósofo, talvez vocês conheçam, filósofo e teólogo, se chama Leonardo Boff, que ele se chama Saber Cuidar. Ele diz assim, que quando alguém tem uma dor no joelho, não é o joelho que dói. Quem já se lesionou, teve que ficar na cama. Não é só o joelho que dói. A dor não está ali localizada no joelho. Dói o corpo todo, dói a cabeça, dói a psique, e dói o teu lugar, a tua representação de si em sociedade. Então tem a ver com tudo isso que você falou. E quando a gente está pensando na dor do menino que se apaixona, ele sabe que não pode se apaixonar. Ele sabe que ele não pode ter aquilo não foi ele que escolheu, né? Ele tá ali, tá sentindo o negócio. Mas aí a gente tá provocando a chave de observar, assim, aí assim, provoca empatia. Por quê? Porque quando a gente quando a gente pergunta isso, imediatamente o estímulo que a gente pode provocar, né, nas disposições de uma turma, de uma conversa entre nós que nós estamos reagindo, a gente pensa em nós, nas nossas dores. Será que a gente já sofreu também por sentir algo que não queria sentir, que não deveria, pior, né? Não só não queria, sabe que não deveria. Por quê? Né? Então, aqui a gente já trabalha com a chave trabalha, sim, com a ideia de empatia. E aí você faz a transição, né? Aqui, quando a gente pensa no menino, a gente pensa na empatia. E aí, o outro personagem, né, Yuri, eu achei brilhante você ter percebido isso, é a tia. Quem é essa tia? Eu pergunto, quem que é essa tia? A tia é a nossa autora aqui, né? A nossa... que está conseguindo narrar isso. E por que ela consegue? Você coloca ali perfeitamente por que ela consegue perceber o que ela percebe, que ninguém mais percebe. É porque ela sente como ele? Não, justamente contra ela não sente como ele. E o que é isso? O que é não sentir como ele? É exatamente o que você colocou, é o exercício do olhar externo, desinteressado, estranhar. E o que é estranhar e desnaturalizar? São os procedimentos essenciais para a prática do conhecimento sociológico, do ensino de sociologia, né, da atividade sociológica, onde a gente não só no desenvolvimento dos nossos conceitos e das nossas teorias explicativas, mas também no desenvolvimento de uma pesquisa sociológica. Uma pesquisa sociológica, a gente não fala, olha, nós temos que procurar ou deixar explícitas aqueles condicionantes que orientam o nosso olhar para que nós tenhamos o máximo de transparência e nós precisamos remover de um diagnóstico, de uma análise, de uma síntese, tudo aquilo que nos prende às nossas crenças, às nossas paixões, às nossas emoções. E essa tia, ela diz, né, os meus sentimentos sempre foram muito suaves, são muito pequenos, nunca sofri de grandes dores de amor, nem de muito ódio, nem de nada, tudo isso porque ela é uma tia. Aí, Yuri, seria legal, sabe o quê? Você dá uma pesquisada lá nessa autora, a Maria Valéria Rezende, que escreveu o conto, ela escreve vários outros, assim, a Maria Valéria Rezende é uma freira. Então é interessante porque ela está falando assim também numa perspectiva de alguém que está
aí, no caso do amor aqui, né, faz o voto da castidade, né, do celibato. Então, ela é como se, assim, que ela não tivesse aquilo. É interessante essa perspectiva estranha. E, no fim das contas, né, ela não está julgando, como você falou, né? Ela está apenas consolando. Está apenas ali, olha, essa dor vai passar, porque eu estou vendo distante. Então, assim, ela está usando... E isso tudo pode ser metáfora também para um pensamento estranhado. Eu achei brilhante você trabalhar com tudo isso. Já vou passar para você, Silas. Deixa eu só falar duas coisinhas aqui que eu tinha anotado, só para lembrar, tá? Quando você menciona, aí são mais procedimentais, não tem nada de errado. Estou absolutamente encantado com a tua prática, com as tuas escolhas, com o que você imaginou. Estou só, assim, acrescentando elementos, tá bom, Yuri? Quando você resolver trabalhar com tabu do incesto, talvez fosse mais interessante do que buscar elementos numa narrativa que mobiliza ideias sobre pré-história. Talvez fosse mais interessante você buscar narrativas contemporâneas, até porque essas narrativas de pré-história, elas vêm embutidas com uma certa perspectiva civilizacional bem recortada, né, Yuri? Então, assim, funciona, tá legal para discussão, assim, flui, mas aí isso pode te levar a um problema um pouco mais lá na frente, se você for debater mais fundamente o tema. E aí eu fiquei lembrando, assim, tem alguns elementos, você não precisa nem para os dados empíricos, pode trabalhar com notícias, pode trabalhar com histórico por exemplo, de violência relacionada ao ciúme, enfim, pode trabalhar com os dados sobre a situação das famílias patriarcais brasileiras, mas você pode, já que você está na chave da ficção, você pode trabalhar com cultura pop também. E aí eu me lembrei, por exemplo, do Game of Thrones, você estava dando exemplos, né, dos faraós, eu me lembrei do Game of Thrones, que pode ser que a turma, dependendo da turma, você tem que sondar para ver se conhecem ou não. Podem conhecer ou podem não conhecer. Dependendo da turma, conhece. Aí no Game of Thrones tinha uma das famílias lá que eles casavam entre si, né? Você estava dando os exemplos. E assim, aí você demonstra, né? Olha, que isso aqui é culturalmente construído. Vale para alguns, não vale para outros, não é a regra biológica essencial, né? Muito cuidado para a gente não essencializar nossas discussões, porque a gente sempre... né? Isso mesmo, Giovana sabe do que eu estou falando, né? Porque são sim, muitas discussões que foram puxadas. Aí, nesse caso, e você fez corretamente, assim, você levantou tudo que poderia aparecer. Era isso mesmo a proposta. Aí, qual que é o nosso trabalho, quando a gente propõe algo nesse sentido? Nos prepararmos, teoricamente, por isso eu digo de novo, né, o que eu disse lá na aula passada, isso é para a gente fazer de vez em quando, não dá para fazer numa sequência de muitas aulas, porque é um volume de coisas grandes, assim, que podem se desdobrar e caminhar. Então, a gente se prepara, fica com uma preparaçãozinha prévia para falar de cada uma desses elementos, que com certeza eu entendi aqui, que é o que você iria fazer com esse plano. Então, ficou muito legal, eu achei sensacional, eu adorei que você pegou também essa ideia do olhar externo, desinteressado, justamente porque é uma pessoa que está ali, o olhar dela, né? A gente perguntava em sala de aula, por que essa tia conseguia olhar desse jeito? Por que será? O que fazia? E aí os alunos ficam dando hipóteses, né? Não, é porque ela era uma pessoa muito atenta, e assim, aí o outro falava, não é por isso, é porque ela não ligava para as regras. Não, aí o outro falava, não, também não é por isso. No fim, assim, eles juntos, né, chegaram sozinhos, assim, sem a gente ficar dando dicas, sabe? Foi muito legal. E é isso, assim. Pois não, Silas, você ia comentar, né? Pode falar. Foi eu que levantei a mão, professor. Às vezes a mão não se engana, ela fica do outro lado. Falando que você está do lado dele, assim. Pode falar, Yuri. Não, eu achei muito pertinente você comentar que ela era uma freira, porque isso clareou um montão de coisa na minha cabeça, inclusive uma relação que eu tinha feito, e eu não sabia se era pertinente fazer, que era com padres.
porque os padres, embora eles não casem, não estabeleçam um matrimônio com a mulher, assim com a igreja, segundo eles, eles analisam muitos casamentos, eles comentam casamentos, eles escutam a confissão dos casamentos das pessoas casadas, e eu acho que eles exercem esse tipo de papel que a tia fez. Eles não vivenciam as dores do casamento, as coisas de fato do casamento, e talvez exatamente por isso que eles possam dar os melhores conselhos, pelo menos assim se entende na religião católica. E outra coisa que eu ia comentar era a respeito da tia, que ela diz lá que ela foi feita assim, dessa maneira como se escreve, né? E a gente não é feito assim como ela, mas a nossa profissão, ela exige que a gente se torne assim quando a gente tiver a analisar casos como esse, né? De estranhamento. Então, embora a gente não seja feito assim, ninguém roubou, mas nesse momento a gente vai fazer um exercício difícil, que é esse exercício de se afastar e ver um pouco mais de longe, não ter um olhar tão míope, porque às vezes, quando você participa daquilo, você ou faz muitas concessões para entender a pessoa, ou você julga muito, né? Então, essas duas medidas, elas estão muito nos extremos do ato de analisar com mais isenção, né? E eu achei isso interessante. E outro comentário que eu ia fazer é exatamente sobre essa questão biológica, né? Tem muita gente que argumenta com base na biologia a proibição do incesto. E justamente não tem bases biológicas, porque se fosse biológica a rejeição ao incesto, não era preciso proibi-lo, né? As pessoas não fariam diretamente, né? Não é necessário proibir. Por exemplo, o suicídio. Se fosse assim, uma perspectiva biológica de sobrevivência natural, as pessoas não se suicidarem, não era proibido por lei de ser crime a pessoa se suicidar, porque as coisas culturais levam as pessoas a se suicidarem, a querer estabelecer matrimônio com uma irmã, com uma prima, com um tio, etc. Então, trabalhar essa desnaturalização, para mim, era a chave mais importante desse ponto. Nossa, Yuri, extremamente pertinente isso que você falou. E lembrar que o fato de não ser biologicamente determinado não significa que não se imponha com força e com proporção, assim, forte o suficiente para encaminhar sujeitos, né, encaminhar subjetividades, formas de pensar, de ver os estímulos, né, os símbolos socialmente compartilhados entre nós, eles nos são também, em grande medida, assim, inescapáveis. Mas, quando a gente fala em desnaturalizar, foi muito bom você ter mencionado isso, desnaturalizar é desnaturalizar tanto os condicionantes naturais, biológicos, mas também os condicionantes psicossociais, né? É esse o movimento. Isso aqui é um movimento, e aí legal a gente voltar aqui na tia, né? É um movimento que a gente faz em parte, e você falou perfeitamente, né? Não dá, a gente não tem esses extremos, né? A gente não acha um lugar nesses extremos, e o nosso caminho é estar ali, assim, no meio disso, até que para ela compreender, ela não é um robô, né? Ela tem os sentimentos, só que são sentimentos leves, né? Olha, ela guarda ali no coração dela algumas coisas belas e terríveis que ela viu, mas ela não sofre aquilo com muita intensidade. Então, ela consegue se afastar. É muito legal isso, né? E penso que o trabalho sociológico tem tudo a ver com isso, né? O trabalho do cientista social, de modo geral, não só sociológico, né? Porque nosso objeto de atenção nós fazemos parte, nós integramos o nosso objeto. Nós somos sujeitos que são objetos de si mesmos. Estamos sujeitados ao nosso objeto. Então, esse movimento e eu achei brilhante você puxar do texto essa discussão. Muito legal mesmo. E a Maria Valéria Rezende é interessantíssima, né? Por conta disso, assim, por conta dessa reflexão, belíssimo texto, belíssima reflexão. Eu digo para você assim, funcionou muito bem na turma. Funcionou muito bem na turma quando a gente levou, assim, eles lembram até hoje. E assim,
os desdobramentos foram muito mais do que eu imaginava. Eu queria trabalhar coisas pequenas, restritas ali, mas os próprios estudantes... Aí teve estudante que comprou livro de conto, não dela, de outros, assim. Tem uma aluna nossa que começou a escrever. E aí o Rafael, que é aquele professor lá da UFPR que escreveu o texto o texto que eu passei para vocês na aula passada, eu até hoje não vi isso, mas o Rafael, ele também escreve romance, ele escreve conto, ele é um professor de sociologia, mas hoje ele dá aula só na pedagogia, ele não dá mais nas ciências sociais, e ele se especializou em didática através da literatura. Ele está só trabalhando com isso agora, para todos os cursos, para todas as licenciaturas. Qualquer dia eu vou combinar de trazer ele aqui para a gente conversar com ele. E ele acabou escrevendo um conto sobre essa aluna que leu esse conto e que passou a escrever. E ela hoje escreve, publica lá no blog dela. É muito bacana esse processo. Foi uns resultados muito interessantes. Muito bem. O que mais, gente? Querem comentar? Silas e Giovana gostaram do conto, da atividade, do que o Yuri trouxe para nós? Eu gostei, eu tinha lido o conto, mas eu adorei o jeito que o Yuri destrinchou e trouxe toda uma explicação sociológica, trouxe os assuntos, como ele linkou as coisas, foi bem legal. Gostei. Muito bem. Eu queria parabenizar aí o Yuri, né? Ele foi muito ousado e foi muito feliz, né? Nos seus comentários, né? Eu até queria fazer uma pergunta, professor, se for possível. Eu não sei se é porque eu estou tendo contato agora com os contos, né? Ele parece que na área das ciências sociais ele puxa mais para antropologia, né? Não sei se é porque ele retrata mais as minúcias da vida, né? Das emoções, dos sentimentos, né? Não sei se é correta essa impressão que eu fiquei dos contos, né? Que eu pesquisei aqui também, que eu vi da loteria, né? O do Yuri agora também. Era isso. Interessante, Silas. Eu acho, viu, que isso tem muito a ver com as tuas disposições dentro das ciências sociais. Você vai identificar temas nos contos e modos e formas a partir daquilo que você está mais habituado. Mas, claro, né, como a gente está numa chave interpretativa, a gente trabalha a partir dela, podendo desdobrar para outras linhas de raciocínio. Então, de fato, né, a antropologia ela se beneficia muito disso, né, nos seus procedimentos, mas também uma sociologia interacionista, também a sociologia compreensiva poderia, mas não fica aí, né? Não fica aí. O limite é o limite das conexões que a gente acaba estabelecendo. Então, mas é interessante, eu não tinha pensado por aí, não. Nunca cheguei a pensar, mas tem toda uma discussão, né, dentro da... Por exemplo, Silas, a gente tem a sociologia da cultura, né, e ali, assim, tem toda uma discussão forte, né, sobre a mensagem, sobre o emissor, sobre o texto, tem, dentro mesmo da própria sociologia do conhecimento, a gente vai encontrar elementos ali de uma sociologia da literatura, né, pensando até desde o Antônio Cândido, né, assim, aqui no Brasil, até, assim, falar Mannheim, lá na sociologia alemã, norte-americana. Então, assim, os caminhos são muito possíveis, assim, muito diversos. Eu penso, por exemplo, a loteria poderia ser trabalhada num tema de ciência política, numa aula de ciência política, de Estado, né, de sanção civil, de sanção penal, uma discussão assim. Então, eu acho que não restringe, eu acho que é bem aberto.
Mas interessante você ter percebido desse modo. Eu acho que isso diz um pouco sobre como é que você tem orientado suas leituras dentro das ciências sociais também. Bem legal. Vamos aproveitar e passar para você. Conta para nós sobre esse teu conto. Diga, Yuri, você quer contribuir com a aula, né? Não, eu ia aproveitar essa deixa que você falou das sanções penais, porque eu também tinha feito um link, que eu acabei não mencionando, mas seria, como a gente ia usar esse conto como uma metáfora, né? Eu ia tentar também mostrar outras situações, diferentemente do incesto, e esse conto ajudaria a gente a remontar o nosso olhar sobre aquele fato. Por exemplo, tanto na aula passada como nesse ponto, eu consegui associar também a homossexualidade, né, ou a transição a outros gêneros, né? E aí você pensa, talvez, um aluno gay, uma aluna lésbica, um aluno trans, na sala de aula e ver como que esse conto ajudaria a turma a olhar com outros olhos a essas pessoas que dentro da cultura que a gente está, tem comportamentos que eles têm como inapropriados, ou outros, no caso, outros comportamentos que a gente tem como comportamentos desviantes, seja na linha mesmo do que a religião entende por pecado, e aí seria na sua vida pessoal, como mesmo na análise para com os outros, né? Como que esse olhar que a tia nos traz, nos ajuda como ferramenta a pensar a gente mesmo e os outros, né? Como que seria interessante pensar esse ponto. Era só esse comentário. Ô Yuri, sabe uma pergunta que você pode fazer para a tua turma que encaminhe nesse sentido? E assim, só para estimular, você pode perguntar, depois da discussão surgir ali, identificar o que está acontecendo, né? Perguntar duas coisas. Todo mundo sente dor? Não pergunta assim, você sente dor. Né? Todo mundo sente dor? Todos sentem? E toda dor tem fim? Que é o próprio título, né? A própria sugestão da tia, né? São elementos interessantes para pensar nisso, né? E, de novo, né? Desloca, a gente não está falando diretamente da prática, a gente está falando da dor relacionada à prática. Isso é um deslocamento muito importante, muito interessante. E muito propositivo, no sentido, assim, de demonstrar como que um olhar estranhado e desnaturalizado pode contribuir para um reconhecimento, para um diagnóstico que não está balizado por padrões morais ou por emoções, que não lincha, que não julga, que simplesmente integra, acolhe, né? Pode, né? Pode. Eu acho, assim, sensacional. A chave que você escolheu para trabalhar permite tudo isso. Então, vamos lá, Silas. Quer falar sobre o seu ou quer você primeiro, Giovanna? Eu só falei o Silas porque eu abri aqui o teu já. Eu estou olhando para o teu, mas é Gil também. Fica à vontade, pode ser o meu, professor. Então, tá bom. Eu não sei como é que é a questão do tempo, né? Mas se fosse possível ler novamente, ou ler como você fez no caso do Yuri, eu acho que vai ajudar para os meninos, né? Certo. Você tem ele aí, porque o teu você que escolheu, né? Isso, eu enviei. O conto? Ah, não, só a atividade, certo. Ah, não, tá aqui o conto, desculpa, Silas. Porque para mim, tá ótimo. Ah, Silas, desculpa, eu tenho marcado uma atividade às 4h30, agora eu estou vendo aqui, tem 7 páginas e a gente ainda vai falar o da Gil. Será que dá para contar o que tem no conto para nós? Você falou assim, os contos são curtos, vai dar tempo tudinho. Rapaz, o meu é bem... O meu não é curto, não. O seu tem 7 páginas. Né? Aí não daria mesmo para a gente ler os 3, né? Desculpa, Silas, mas eu mesmo vou ler e eu vou deixar disponível, viu, lá junto com os outros contos para que os colegas possam ler também.
esse que você enviou. Tá bom, gente, eu só, talvez eu não, sem o auxílio da leitura anterior, né, nem eu nem vocês, assim, tenham, assim, a apreciação com uma performance melhor, mas vamos lá, me perdoem qualquer coisa aí, viu? Não precisa pedir desculpa, não. Deixa eu abrir aqui. Você pode colocar, professor, o plano, Posso sim. por gentileza? Pronto. Dá para ver aí, gente? Dá sim, dá pra ver. Bom, gente, é um conto, A Cartomante, de Machado de Assis, né? E, de modo geral, vai ser retratar um triângulo amoroso com um final trágico, né? E assim que eu tive o contato com esse conto, né, me veio logo, assim, à mente o conceito de ação social de Weber, né? Porque, primeiro, assim, eu acho que a impressão, né, inicial, que fica mais latente, inicial, do conto, é que há uma carga instintiva, né, nos personagens, né? E um contraponto, assim, que eu fiquei pensando, que é interessante, é que são três personagens, né? Rita, né? Camilo e Vilela. Aliás, e tem a cartomante também, são quatro personagens, né? Principais. No caso, Camilo e Vilela, eles são, um é funcionário público e o outro é magistrado, né? Aí eu fiquei pensando, assim, nesse contraponto, né, de funções sociais que aparentemente tem, assim, uma carga, uma áurea, né, de uma coisa mais formal, né, e técnica. E, no entanto, o conto revela como esses personagens foram movidos pelo seu instinto, não é? Aí eu destaquei aqui algumas palavras, né, e depois eu destrinchei algumas coisas, né? Então vamos lá, eu destaquei aqui religião, superstição e misticismo. O enredo do conto traz uma cartomante como personagem, além de crenças, ceticismo e misticismo de Camilo e Rita. Aí eu coloquei o seguinte: seria interessante incentivar a curiosidade dos alunos para pensar sobre a sociedade científica e tecnológica, que ainda conserva aspectos místicos, né? Pense que poderia ser introduzido, por exemplo, o conceito de sobrevivências. E daí dá um início sobre o assunto de evolucionismo cultural. Então, esses personagens, né, o magistrado e o funcionário público, e Rita, que é a esposa desse magistrado, eles vão ter, assim, uma relação com uma cartomante, né? No caso, primeiramente, Rita, né, que vai buscar essa cartomante para saber o que aconteceria, mais ou menos isso, o que aconteceria com o caso extraconjugal dela com Camilo. E é interessante perceber, né, essa busca aí de Rita e depois no desenrolar da história de Camilo, que inicialmente ele é cético, né, a essa busca por uma cartomante para saber de previsões e coisas relacionadas a isso, né? Mas depois ele vai buscar também a previsão desta cartomante, né? Então, eu pensei nessa questão de
como a sociedade, né, atual, que é tida, né, reconhecida como científica, tecnológica, né, mas que conserva também aspectos, né, místicos, né, e supersticiosos, né, e quando eu pensei nisso, eu lembrei do conceito de sobrevivências, né. Até aqui tudo bem, gente? Vocês estão me ouvindo, estão entendendo? Posso continuar? Sim, Silas, perfeitamente. Pronto. Aí, em seguida, eu destaquei aqui algumas palavras, né? Loucura, paixão, desejo, ganância, vingança, que vão ser instintos presentes nesses personagens, né? Então, cada personagem da trama do conto é movido por um instinto subjetivo que determina a sua ação. Daqui poderia ser iniciado um debate sobre a tensão entre aquilo que é fruto do individualismo em contraponto, ou da individualidade, desculpem, em contraponto com aquilo que é influenciado pela sociedade. Eu errei aqui, coloquei o A. Aí entra aquilo que eu falei inicialmente, né? De perceber a trama social, a vida em sociedade, como uma vida cujas ações partem dessa categoria mais instintiva, subjetiva, né? E não apenas com, vamos dizer assim, coisas coercitivas, né? Ou ações coercitivas, mas tem uma carga na trama, né? Do conto, né? E na vida social que tem a ver com esse aspecto subjetivo, instintivo do ser humano, né? Aí poderíamos trabalhar com o conceito de ação social de Max Weber nesse contexto, né? Aí depois tem outro aspecto que me interpelou, foi a questão, coloquei aqui, vigilância e privacidade, né? Camilo, que era o amante de Rita, ele recebia cartas anônimas enquanto ele tinha um caso com Rita. E depois que ele começou a receber essas cartas anônimas, ele começou a sentir muito medo, né? E, assim, a impressão que passa é que ele se sentia como se estivesse vigiado, não é? Aí eu fiquei aqui associando como é que a gente poderia fazer um link desse na sala de aula para os alunos, né? A respeito desse tema de vigilância e privacidade, né? Eu coloquei assim, seria interessante usar notícias e informações impressas ou virtuais de casos relacionados, né, a esses que ficaram famosos, né, de espionagem, né, Edward Snowden, The Intercept, né, e até mesmo notícias, né, do Big Brother, né, para mostrar essa sociedade que é vigiada, né, e como os meios tecnológicos, né, vão tirando cada vez mais a nossa privacidade. Eu ouvi de alguém, não quero aqui, uma especulação, né, eu tenho um pouco de conhecimento de tecnologia, de que os nossos aparelhos eletrônicos, né, o notebook, né, se eu tiver errado e vocês souberem da informação correta, me corrijam. Mas parece que eles têm uma função que, mesmo desligado, eles ainda captam, né, as nossas imagens, não é? Então, pegando dessa sensação de Camilo de estar sendo vigiado, né, porque as cartas tinham um teor assim de que alguém estava sabendo o que ele estava fazendo de errado, né? Que no caso ele tinha um caso com a esposa de um amigo dele, né? Então, eu tentaria fazer essa associação com essa sociedade que é vigiada, né? Com os meios de comunicação vão tirando cada vez mais a nossa privacidade. Aí, outra coisa que eu poderia trabalhar, né? É a questão dos imigrantes, né? Uma vez que a cartomante, ela é uma mulher italiana. Então, algumas questões poderiam ser levantadas sobre a socialização dos imigrantes no Brasil, por exemplo, motivo de imigração, passaporte, trabalho, moradia, etc. Este ponto poderia ser
usado inclusive para inspirar os alunos a perceberem como a sociologia pode pensar grandes temas atuais, né? Uma vez que esse tema da imigração ele está muito em pauta, né? E por último, gente, é a questão do posse e porte de arma, certo? Quando o Camilo ele recebe um bilhete de Vilela, que é o seu amigo, o amigo traído, ele pensa em se armar para se encontrar com ele, não é? Mas ele desiste dessa ideia, né? Ele vai procurar a cartomante, né? E a cartomante vai dizer que ele não precisa se preocupar, que vai dar tudo certo. E então ele desiste dessa ideia. Aí quando ele chega na casa de Vilela, Vilela já sabia do que estava acontecendo, né? E quando ele chega na casa de Vilela, a Rita, né, que é a esposa de Vilela, que tinha um caso com Camila, estava morta, né? E Vilela, em seguida, mata também Camilo, dá 2 tiros nele, né? O conto se passa em outra época que talvez fosse permitido o uso de armas de fogo. Talvez fosse possível, por exemplo, né, para trabalhar isso em sala de aula, uma dinâmica, né? Talvez fosse possível fazer uma simulação de um referendo popular em uma outra aula, né? Com uma urna improvisada, né? Votação em papéis, né? Um referendo sobre se os alunos concordam, né? Ou não com a posse e o porte de arma, né? Em seguida, apurar a votação e abrir para quem quisesse, né? Justificar o motivo do seu voto e ouvir os alunos a esse respeito, né? Então, foi essas impressões que eu tive desse conto aí e algumas associações que eu acho que podem ser feitas, né? Não sei se vocês entenderam muito bem, porque sem a leitura eu acho que dificulta um pouco, mas seria isso, professor. Não, Silas, eu te agradeço aqui. Eu fiquei interessadíssimo no conto, na verdade, depois dessa tua explanação aqui, da quantidade de elementos, né? Eu imagino que os colegas também, né? A primeira coisa que me saltou aqui depois da tua fala é que esse conto deve ser muito legal. E me lembra muito, assim, as narrativas de novelas, né? Então, mas, claro, né? Machado de Assis é inspiração para muitas delas. E achei interessante, você escolhe engraçado, né? O do Yuri tocou um pouco nisso, e eu acho que o teu também, né? Me parece, eu não li, mas pelo que você falou e pelas sugestões que você está dando aqui, me parece que é um conto que trabalha mesmo com a contradição da vida social humana entre racionalidade, né? E aí eu acho que você foi num bom caminho, assim, puxando Weber, né? Entre a ação racional e ação afetiva. Como nós não sustentamos uma postura unívoca num sentido só, embora o mundo possa se estruturar, embora a economia possa, a base material do mundo ou política do mundo possa tender até uma predominância de um tipo de ação, quando nós pensamos na intersubjetividade, né, e aí o conceito de ação social, vale a pena dar uma refinada nisso, né, quando partir para a atividade, porque eu achei bem legal a proposta de você mobilizar pela ação social, mas lembrar, né, o que é a ação social, no fim das contas, né, é agir tendo como referência a expectativa da reação ou da ação do outro, assim, de modo genérico, mas também de modo intersubjetivo, né? Então, essa é uma noção muito poderosa para pensar. E, assim, se você identificou que o conto traz isso, nossa, Silas, só o foco aí já dá uma baita de uma atividade. Achei legal, sabe, também, Silas, outra coisa muito interessante que você fez foi isso aqui, ó.
você, a partir do conto, pensou termos-chave, né? Termos. E aí, Silas, quando for levar esse tipo de atividade para a prática, você pode inverter o processo. Você vem com os seus termos preparados e com os caminhos para desenvolvê-los em termos de conteúdo, mas você pode propor para a turma, depois da leitura do texto, como o Yuri, mais ou menos como o Yuri encaminhou aqui, dizer para eles, assim, perguntar o que vocês sentiram, o que vocês acharam, gostaram, não gostaram, mas você pode pedir para eles, para caminhar aqui no teu sentido, se você pudesse dizer uma palavra que você se sentiu provocado a pensar, que palavra você pensou em relação a esse conto, ao que a gente leu, que você pensou em alguma palavra especial, e aí você pode trabalhar com a nuvem no quadro, captando o que os teus estudantes estão falando a partir do texto, e ver se essa nuvem que vai surgir no quadro, ela encaixa com esses elementos todos que você pensou aqui, ou dessas palavras que os estudantes se sentiram provocados com a leitura do texto, você desdobra um dos temas ou mais, né? Aí, a proposta da atividade justamente é essa, né? Você pensar, né, nos possíveis desdobramentos ou caminhos teóricos para desenvolver. Provavelmente isso... provavelmente não, certamente não seria possível desenvolver todos eles com o conto, né? Você teria que fazer uma escolha, e eu achei essa dupla aqui, essa ideia da vigilância da privacidade interessantíssima. Também achei muito interessante trabalhar com a ação social do Weber. Os outros termos também, então, são possíveis. Eu não sei, depois você podia até explicar melhor para nós. Eu não consegui aqui, pelo que você leu, pelo que você trouxe aqui de texto, como é que você desenvolveria, não sei, uma perspectiva neo-evolucionista, a noção de sobrevivências do Taylor, em relação... Não sei, pode ser bem legal, pode ser bem interessante, mas eu não sei se essa escolha casa com uma discussão contemporânea dessa chave, né, do místico, da superstição, principalmente se você for utilizar o Weber para falar de ação social. Talvez você pudesse buscar algo no sentido de reencantamento do mundo, da presença do fantástico, talvez até de uma... Olha só, tô assim, imaginando agora em cima, né, em cima do que você falou, talvez até, viu, Silas, de uma conexão com a discussão sobre negacionismo e antirracionalismo. Nossa, isso daria algo interessante. E não assim porque o místico, o supersticioso e o religioso, claro, eles estão presentes, eles continuam presentes. Mas talvez, eu não sei, também não é minha praia, né? Mas eu não sei como é que você visualizou, talvez se você pudesse comentar depois um pouquinho, como é que você visualiza essa noção de sobrevivências do Taylor para trabalhar numa chave mais contemporânea dessa discussão. Eu achei, mas de todo modo, muito interessante. E a respeito da vigilância, eu também achei uma sacada muito legal essa tua, viu? Muito, muito, muito mesmo. E talvez nem falasse aqui do Snowden, do Intercept, excelentes exemplos. Big Brother, né? Tá aí na cabeça dos estudantes, né? Tema super contemporâneo. Mas eu fiquei pensando, sabe, Silas, nessa figura da vigilância, e aí volta lá para a discussão de poder disciplinar, né, de sociedade de vigilância. Eu pensei no cyberbullying, sabe, nas redes sociais, na atuação dos próprios estudantes vivenciando isso, né, e se portando, né, e seguindo comportamentos, ou publicando, ou não deixando de publicar com medo de uma determinada reação. Acho assim interessantíssimo você buscar essa chave para discutir com a sociedade de controle. Lembrando que ou vai para o Weber, ou vai para o Deleuze, ou vai para o Taylor, né? Não vai dar para juntar tudo num lugar só, mas todas as discussões muito pertinentes. E no fim,
quando você fala aqui de vigilância e privacidade, me lembrou também, e aí o Machado de Assis é sensacional para isso, e é muito contemporâneo, porque aí você lembrou do Big Brother, o Big Brother é isso, né? É totalmente isso. Como nos textos do Machado de Assis, e me parece que nesse também é isso, né? Ele apresenta de modo muito crítico uma característica da sociedade urbana brasileira, e não só urbana, né, do que se configurou a sociedade, tem um misto aqui do patriarcal, né, da sociedade, do que se configurou a sociedade pública brasileira, como é forte e presente os processos de exposição da intimidade das famílias, dos relacionamentos, como objeto de interesse público. O nosso objeto de interesse público é menos aquelas coisas que são do domínio público, olha aí, ciência política também, e mais por conta de elementos históricos, culturais, objetos de uma moralidade pública mais focada na intimidade, na formação das famílias, dos triângulos amorosos. Como isso no Brasil é objeto de atenção, né? A exposição da intimidade como algo de interesse público casa demais com o Brasil. E casa demais com o Brasil com um outro termo. Casa para fazermos os linchamentos públicos, os julgamentos públicos. Nós adoramos uma tribuna pública. Pensem vocês no Bacurau, né? Lembra o comecinho do Bacurau, quem assistiu? Que naquela distopia futurista do Bacurau, nós temos linchamentos, né, apedrejamentos no Ibirapuera, a cada 2 horas, tem lá, né, um trechinho do começo, assim, é algo muito brasileiro. E eu lembrei também um pouco do Bauman, quando, qual que é o mundo, qual que é o livro que ele fala isso? O mal-estar da pós-modernidade. O Bauman começa o livro falando, olha, eu acho que a pós-modernidade começou quando, no meio dos anos 80, inventaram um reality show, um programa de televisão que filma e apresenta para todo mundo a intimidade da vida de pessoas lá do cotidiano e transforma isso num objeto de interesse geral. Mas, lendo agora a tua reflexão e pensando nesse conto que você nos contou, eu estou pensando aqui como que o Machado de Assis já estava vendo isso no Brasil, como o Brasil se interessava por isso muito antes. E aí eu lembrei também de uma fala da Simone, o Brasil é pós-moderno antes de ser moderno. O Brasil foi pós-moderno antes de ser moderno, nesse sentido, nessa chave de ter esse tipo de exposição, né, de fazer uma inversão do privado com o público, e nesse sentido, eu acho assim, que dá para fazer uma discussão muito interessante, muito contemporânea, com tudo isso que a gente está vivenciando no país no momento, a partir de um texto lá do século XIX que você escolheu. Então, achei muito legal, Silas, assim, muito legal que você contou aqui as pinceladas que você nos deu aqui, os caminhos. Muito, muito bacana. Eu acho que eu não faria essa enquete da posse de arma, não, com tanto conteúdo que tem para desenvolver ali. Eu deixaria essa história da posse de arma, porque ela passa como algo menor ali na discussão. Acho que você poderia fazer num outro momento com outros objetos, assim. Só de trabalhar com tudo isso, assim, já daria muita coisa interessante, viu? Parabéns, muito legal. Eu fiquei doido para ler o texto agora. Quer comentar alguma coisa disso que eu falei? Ou querem comentar também, gente, algo em relação ao texto do Silas, a reflexão, a proposta de atividade? Pode falar, Yuri. Ou Giovana, Yuri. Eu achei muito interessante todas essas portas que o Silas abriu com o conto. Certamente há um prejuízo para a gente de não ter lido o texto para acompanhar, mas ele já explanou de uma maneira tão clara que a gente consegue perceber todas as chaves possíveis. E outra coisa que eu ia comentar é, inclusive, que se inclusive a sala de aula fosse um jogo, ele anteviu todas as possíveis jogadas que os alunos poderiam fazer. Talvez, eu acho que ele esgotou todas as portas de entrada para o conto, né? Ele falou de tanta coisa, imigrante, vigilância, porte de arma, cultura, misticismo, religião, enfim.
tanta coisa que eu digo, meu Deus, os alunos vai para onde eles forem e ele vai estar preparado, né? Qualquer caminho que eles escolham, ele já vai ter antevista. Então, eu achei isso muito perspicaz da parte dele, muito sagaz, ter conseguido perceber tantas chaves, né, interpretativas no texto, e, e como que ele associou tanto esses conceitos que ele elencou, né, destacou, com teorias e autores das ciências sociais, como também com elementos da atualidade. Então, acho que, parafraseando o professor, mas é uma coisa que eu queria comentar também, que me chamou muita atenção. Ficou muito bom essa maneira de elaborar a projeto. Legal, né, gente? Olha aí, vocês fazendo umas coisas trazendo elementos muito interessantes. Ô, Silas, eu esqueci de mencionar, porque esse salto, assim, para lá para o Bauman, e falar que ele identifica a pós-modernidade com a chegada desse reality show, que vão ficar mostrando a intimidade do cotidiano e julgando, né, e fazendo a votação e os julgamentos públicos. O Big Brother, que você mencionou aqui, ele é holandês, né, de origem. Ele começou numa empresa que se chama Endemol, e aí a Endemol vendeu, exportou para o mundo inteiro, teve Big Brother no mundo inteiro, mas em nenhum lugar do planeta ele é tão persistente e forte e com tanta audiência como no Brasil. Na Holanda nem se faz mais, né? Já fizeram muitas coisas. É muito interessante isso. Eu acho muito. Eu acho que a chave para a interpretação disso está lá nessas reflexões, nessa crônica do Machado de Assis, lá no século XIX. A gente continua reproduzindo, tem sobrevivências, né? De elementos da nossa cultura. Muito legal. Quer comentar alguma coisa, Silas? Professor, vou aqui pegar aí as suas sugestões, né, e tentar aprimorar, né, o que foi colocado aí, né. Espero que vocês tenham me entendido, né, as colocações, né. Obrigado aí, Yuri, pelas palavras também. Professor, é um processo de aprendizado aqui para todos nós. Você acha que a gente entendeu, pelo que a gente comentou aqui, Silas? Porque agora você falou, espero que tenham entendido. É porque a questão... Pois não, professor. Sim, se vocês tiverem alguma pergunta também, né, quiserem fazer, eu posso aqui tentar clarear mais. Não, tá bacana, tá ótimo, Silas. Muito bem, muito obrigado aí pela exposição. Mas eu gostei bastante e acho que vai dar uma atividade bem legal. Vamos aprimorando e uma hora levar, né, para a sala de aula. E você, Giovana? Vamos falar do texto que você escolheu. O Thiago, ele enviou também, mas o Thiago não pôde ficar, que ele parece estar viajando. É isso aí. Ficou Giovana. Giovana escolheu um conto que se chama A Partida, de Osman Lins. Gil, você quer contar esse conto para nós? Eu posso resumir ele bem rapidinho e falar sobre o que eu pensei. Legal. Primeiro eu queria dizer que a atividade do conto, eu posso dizer que foi uma das mais difíceis, porque trazer o conto, achar um conto que você meio que se identifique, queira repassar para o aluno e queira trazer algo para ele, assim, sociologicamente, é um trabalho, assim, meio que deu um trabalhinho, porque eu queria encontrar aquele conto e pensar, tipo assim, nossa, vai ser esse. E aí, nisso, eu li um monte de conto, procurei livro de conto, até que eu achei esse da partida, que é um conto que eu achei muito legal e eu acho que os alunos vão se identificar com eles,
porque ele fala de um rapaz, né? Na verdade, ele fala sobre uma memória, não é algo que está acontecendo no momento. Ele fala de um rapaz que está saindo da casa da avó dele, que, pelo que dá para entender, é o lugar onde ele foi criado pela avó, e que ele tá saindo e ele tá muito feliz por isso, porque era como se ele se sentisse aprisionado na casa da avó dele, por causa das regras, por causa que tinha hora para chegar, ouvir reclamação. Aí, como ele fala, que ele se sentia vigiado e tudo mais. Só que, como a gente vê, é uma memória. Nisso, o autor Osman Lins, ele mostra duas óticas. A primeira ótica é a dele jovem e como ele enxergava a vida dele com a avó dele e o quanto ele estava feliz de ir embora e ter a tão sonhada liberdade. E o outro é a ótica do Osman Lins lembrando isso. E aí mostra que os sentimentos que ele sentia em relação à avó dele são meio controversos. Enquanto o jovem via a cobrança, o adulto já via que era um cuidado. E ele meio que vai falando nisso, né? Ele passa por muitos sentimentos, né? Porque a avó dele tá ajudando ele a guardar a roupa, por exemplo, quando ele fala que do jeito que ela olhava para ele sentia raiva. E ele lidar com esses sentimentos controversos, de que, por um lado, ele tá muito feliz de estar saindo, ele tá muito ansioso, e, por outro lado, ele tá sentindo aquela dor da perda, só que ele não quer aceitar isso, porque como ele é jovem, ele não quer aceitar que ele tá triste por estar indo embora de um lugar que ele sempre quis ir, né? Que ele sempre quis sair, na cabeça dele, obviamente. Não, quando ele cresce, ele enxerga de uma outra ótica, né? Com esse conto, eu quero discutir sobre os contatos sociais, né? Os primários, os secundários, os processos de socialização. Porque o que eu pensei? Eu pensei que, tipo, a gente sabe que no processo de socialização a gente tem os primeiros contatos, a família, que nem que seria a avó dele, só que no decorrer que a gente cresce, a gente tem outros contatos, a gente enxerga outras coisas e a gente acaba meio que querendo se desvencilhar desse primeiro contato para poder se sentir livre no mundo, né? E eu queria aproximar isso, porque como eu vou lecionar para jovens do ensino médio, então com certeza eles vão sentir algum tipo de identificação, porque é um momento que a gente sente muita cobrança dos pais, a gente sente muita coisa. Só que depois, quando a gente cresce, a gente vê que a cobrança tem justificativa de um certo modo, né? Inicialmente, eu pensei em perguntar para os alunos se eles tiveram algum sentimento em relação a isso, que eles acharam do conto, se ele trouxe algum sentimento. Após a resposta deles, usar a resposta deles também para poder explicar o processo de socialização. Depois eu até pensei que também dava para falar sobre identidade, né? A influência de quem cria a gente na criação da nossa identidade. E depois disso, busca remeter à infância, aos primeiros cuidados, como eu falei, e relacionar o assunto à própria vida deles. Eu quero saber se eles se enxergam nesse processo, porque quando a gente está falando sobre alguma teoria sociológica, parece uma coisa muito quadrada. E eu queria que os alunos enxergassem que é a vida deles, o que eu estou explicando, o que eu estou falando é a vida deles. Tanto que no final eu botei, né, que o principal objetivo da atividade é estimular a participação do aluno e também fazer com que eles próprios relacionem o assunto às próprias vidas deles, para que eles consigam enxergar que a sociologia acontece tanto na vida deles quanto no dia a dia, que ela é algo presente, a sociologia é presente. Então,
e que vê que não está tão distante quanto parece, né? Por fim, eu pensei em pedir uma atividade de memória, né, em que os alunos iriam contar um momento de suas vidas em que eles lembrem que ocorreu algum tipo de processo de socialização após o que eu expliquei, até para ver se eles entenderam. Então, é mais ou menos assim. Eu queria dizer que esse conto eu gostei bastante e me deixou muito reflexiva. Então, se vocês puderem ler, leiam. O nome é A Partida, do Osman Nunes. Traz uns sentimentos bem reflexivos. É isso, gente. Que legal, Giovana. Muito interessante. Parabéns pela escolha também. Eu acho que você... Nossa, você fez uma descrição da atividade, eu acho que eu sinto o mesmo, assim. Ela é uma atividade que, quando a gente está comprometido, né, com ela dá um bom trabalho, né? Dá um bom trabalho identificar isso. E você, nossa, você pegou demais o espírito de tudo que a gente planejou para essa ação, que quando você falou, não, o que eu quero levar, que eu gostaria de partilhar com os estudantes e tenha sentido sociológico para se trabalhar. Perfeito, Giovana. E assim, queria ressaltar também que tem um outro elemento na sua escolha que vale a pena demais valorizar, que é um texto com um tema altamente pertinente para o público escolar, adolescente, que vivencia, né, na juventude esse momento transitório, né? A condição da juventude é uma condição entre esses possíveis processos de socialização. E aí você pode, de fato, utilizar a Brigitte, o Peter Berger, para trabalhar as noções de instituição primária, secundária, né? Dá para fazer, acho super válido, dá uma discussão conceitual bem legal, mas pelo que você contou do teu conto, talvez você consiga desdobrar em temas ainda mais aprofundados sobre esses diferentes processos de socialização, como os ritos de passagem. E agora você falando, e no final esse jogo do presente, da memória, né, dessa estrutura narrativa, eu me lembrei, sabe, Giovana, de um livro assim, que é maravilhoso, do Norbert Elias, que se chama Sobre o Tempo. E aí você pode trabalhar também a dimensão social do tempo. Porque uma coisa é o trânsito entre instituições, entre processos de socialização, e a outra é a alteração da percepção da construção da memória, né? Memória e identidade, memória e tempo social e o tempo subjetivo, que é trabalhado pelo Norbert Elias, na forma como a gente organiza isso, né? Não, dá assim, para avançar em muitas maneiras. Eu não sei, porque talvez... Eu me lembrei do Elias em relação ao tempo, mas você falando também da avó, eu pensei um pouco também nos estudos sobre o envelhecimento. E assim, para que ele pudesse passar para ir para um outro estágio de socialização, né? Isso passava pelo abandono do idoso, né? Deixar o idoso para trás. Isso tem tanto significado, tem tanto sentido também, em termos também de uma outra chave que pode se discutir ali. Os teus alunos podem falar. Eu fiquei, com você contando, eu senti um aperto, uma certa melancolia em relação à avó. Quem é que será que estava lá com essa voz? Parece que a vida dela estava ali também com o neto, né? Eu não sei, não li o texto. Mas você contando, você transmite essa melancolia. E é uma melancolia porque ela nos acusa algo que ocorre na sociedade, né? Em termos da solidão dos mais velhos. E aí a gente tem textos assim também maravilhosos. Então, o próprio Norbert Elias tem um livro que se chama... Um livro não, é um ensaio pequenininho, que se chama Solidão dos Moribundos. E o envelhecer. É envelhecer e a solidão. A solidão dos moribundos não é sobre envelhecimento, é sobre a iminência da morte. Como a morte também... Olha, gente, hoje a gente está falando de temas importantíssimos que saem dos contos, mas que tem
tem sentidos sociais e tem sentidos sociologicamente compreensíveis. A morte é uma delas. E a morte não pode ser tabu para o sentido social. A morte também é objeto de observação, de desnaturalização e de estranhamento para a sociologia, porque ela é carregada de sentidos sociais. E a iminência da morte, né, e da velhice. Né? O teu texto não fala de morte, eu estou puxando aqui, porque olha como é que funciona, né, o encadeamento de elementos que um conto, uma provocação, uma escolha bem acertada como a tua pode gerar, né? Discussão geracional, os ritos, os tempos, as socializações, como você colocou perfeitamente. Eu achei assim, muito boa a tua escolha. E esse respeito, né? Eu achei assim, que foi muito legal assim, você ter pensado em algo que é pertinente para os adolescentes. Tenho certeza que quando você levar esse texto para trabalhar com eles, vai surgir muita coisa bacana, viu? Muito legal, Giovana. Eu tô assim encantado com as atividades de vocês três. E tô doido para ver o que os outros colegas também produziram. Eu sei que o Thiago escolheu um cordel para debater, um cordel, depois a gente vai ler. E quero ver o do Caio também, né? O conto que ele mesmo escreveu. Estou esperando a Lana. Vamos ler de todo mundo. Faltou falar de quem? De quem que eu não falei ainda? Acho que... Ah, sim, do... Gente, eu esqueci agora. Tem mais um colega que está devendo. Pode falar, Yuri. Eu queria dizer que eu adorei, não li ainda, mas eu adorei esse texto da Giovana, porque ele toca temáticas muito interessantes. Eu fiquei pensando assim, porque ela disse que queria um texto que ia levar para o ensino médio, as pessoas se identificassem. E até me pus a pensar, que ensino médio, né? Porque vai que você leva com o EJA, né? E aí seria outras percepções, certamente. E aí eu fiquei pensando, todos esses comentários do seu foi muito pertinente, mas para você ver como cada interpretação do texto é muito subjetiva mesmo, cada percepção que você tem é muito idiosincrática. E aí eu fiquei pensando como eu poderia, se fosse no meu caso, né, como eu poderia também, ademais todas essas possibilidades que tanto o senhor como a Giovanna levantou, como eu poderia tentar trazer o Bourdieu nesse tema, que é um pouco... a galera tem um certo preconceito de trabalhar com Bourdieu, embora ele seja difícil, tem umas teorias muito legais. E aí, por exemplo, eu cheguei a perceber a possibilidade de poder trabalhar a ideia de campo com esse texto, porque quando você muda a sua posição no campo, você muda o seu olhar em relação aos outros atores que estão posicionados no campo, né? E aí eu lembrei também da minha irmã, que a minha irmã, ela era era frontalmente opositora à maneira como minha mãe nos criava, né? Criava ela e a minha outra irmã e a mim. E aí hoje ela é mãe, e aí ela conta como, pra mim, às vezes, ela talvez tenha vergonha de falar isso diretamente pra minha mãe, não sei se ela já falou, mas pra mim ela conta como que algumas coisas que a minha mãe fazia e ela era contra, ela vê hoje como estritamente necessárias em momentos críticos, né? Então ela passou a entender o que a minha mãe fazia, né? E a fazer também. Eu não vou entrar em detalhes privados do que seriam essas coisas, mas é na criação desse processo civilizador. E aí, eu fiquei pensando, como que você, não necessariamente seria uma mudança dentro do campo, numa distância, como é que pode ser, mensurável em metros, mas talvez em tempo também, porque o tempo é uma medida de distância, que você muda muito, né? Quando você fica mais velho e passa por aquilo que as outras pessoas passaram quando fizeram aquilo, você tem um jogo de relações aí que você consegue construir, e esse texto da Giovanna me fez pensar nisso também, consegui perceber a percepção que ela teve, a que o senhor teve, e eu ainda pensei nessa. Então é um texto que há contos que são assim, né, que eles trazem mais links do que outros, né. O meu, por exemplo, eu não consigo ver outros links ademais dos que eu e o professor vimos. Mas, por exemplo, o texto da Giovana, ela teve um link, o professor teve outro também, parecido, eu tive outro. Quem sabe os alunos lendo, dependendo das vivências, dependendo de qual ensino médio, sejam outros links, né? Então, tem pontos que eles são mais flexíveis, tem mais fáceis para você olhar para ele, né? Muito interessante, né, meu texto?
Perfeito. Nossa, que legal, Yuri. E tenho certeza que esse relato que você fez e essa percepção, né, nossa, achei brilhante também essa possibilidade de usar o Bourdieu, o trânsito nos campos, os hábitos, né, as transformações. E certeza que esse relato a gente encontra nas turmas. Dos próprios estudantes pensando em suas mães, suas avós, né, falando isso, dos seus parentes, né, seus amigos, ou eles próprios, né. Muito legal, muito legal. Giovana, quer comentar alguma coisa? Parabéns, viu? Muito bom mesmo. Parabéns para os três, enfim. Não, acho que tá tranquilo. Eu ia falar alguma coisa, só que eu esqueci. Mas, não sei, é legal ter essa percepção de aproximar o máximo possível do assunto, né, do tema da vida, a vida dos alunos, porque a gente lida com a vida das pessoas. E eu penso nas aulas de acordo com as impressões que eu tive de sociologia quando eu tive aula de sociologia. E a sociologia era algo muito distante, não parecia que era algo que estava acontecendo simultaneamente. Então, eu acho que parte do nosso trabalho de mostrar o quanto que a sociologia é importante é, quando a gente está ensinando, a gente também mostrar que ela é algo atual e não uma história de algo que aconteceu ou só um monte de conceito que o aluno tem que decorar para escrever certo lá na prova. Com certeza, Giovana. Estou, assim, estou 100% com você nisso. Não apenas para o ensino de sociologia, no ensino médio, para a pesquisa sociológica, para a pesquisa das ciências sociais no universo acadêmico, ela precisa fazer sentido e ela precisa ser apresentada de tal modo que faça sentido para a comunidade que a lê, que a acessa, identificar como aquilo pertence, aquilo alimenta e ajuda a pensar sua própria vida, seu próprio lugar dentro de uma sociedade, dentro de uma história, num contexto político, né? Amplia as possibilidades de se reconhecer no mundo. Isso é fundamental. Isso é assim, é um propósito, né? Um propósito que a gente deve levar muito a sério, enquanto cientistas sociais. Enquanto professores, então, é isso aí mesmo. É isso aí. Se fez sentido para os seus estudantes, aquilo que você está desenvolvendo, se foi apropriado, não é que fez o sentido que você queria, que eu quero. Se for nessa linha aí, ó, pode ter certeza que vai ser muito frustrante. Mas fez sentido, se apropriou, está utilizando, está pensando, está refletindo, a maravilha. Aí a satisfação enquanto professor, enquanto profissional é muito grande. Então você está coberta de razão, Giovana. E é isso aí, gente boa. Eu acho que a gente encerrou bem essa oficina. Os trabalhos estão legais, estão muito bons. Eu não tinha pedido para vocês utilizarem uma estrutura X ou Y, porque assim não fazia sentido eu pedir também, seguindo o princípio lá da instrução do primeiro encontro. A ideia era mesmo assim abrir para vocês explorarem as possibilidades, mas eu acho que vocês captaram de modos diferentes, mas captaram de formas muito efetivas de como realizar, como lidar com o conto. Então, assim, isso se expressa tanto nos textos como na fala. Na fala hoje aqui. Eu sinto não ter podido ver, assim, ouvir, né, o que a Alana, o que o Caio, o que o Flaviano, a Vitória e o Tiago teriam para falar dos seus objetos, porque eu tenho certeza que a gente teria ainda mais coisa bacana para discutir, mas foi uma tarde riquíssima para mim, aprendi demais, e eu espero que vocês também tenham aproveitado bastante o momento, e quem estiver assistindo, quem estiver assistindo agora, que também aproveite e comente, vamos deixar aberto para comentários, vamos começar a usar essa prática, né, deixar essas aulas assíncronas e esses módulos um pouco mais interativos,
eu e o William estamos pensando muito nisso, como fazer isso, né? Como a gente consegue melhorar essa relação, né? Porque, infelizmente, não vemos tão cedo a possibilidade de voltar para esse lugar tão privilegiado que é a sala de aula, né? Então, essa é a nossa sala por enquanto. Valeu, gente. Boa tarde para vocês, bom final de semana. Semana que vem, a gente não vai subir texto hoje para a próxima oficina. Vamos tomar um fôlego, vamos nos reorganizar, vou me encontrar agora com o Ilans, e nós vamos recalibrar aqui o calendário para ver se vão ser 2, ou se vão ser... se a gente vai dar conta mesmo de jogar mais 2 oficinas, ou vai ser uma, e quais vão ser as datas, tá? Sabendo que vocês têm daqui a pouquinho também os encontros universitários, então a gente vai manejar isso. Uma última coisa importante, estão abertas as inscrições para o Encontro Nacional de Ensino de Sociologia. Vocês que estão produzindo esses trabalhos aqui na oficina de ensino, vocês têm plenas condições de organizarem os trabalhos que vocês estão fazendo, podem fazer em dupla, em trio, escolham um bem legal, que vocês mais gostaram, vocês podem submeter propostas para levar as oficinas que vocês criaram para partilhar com colegas do Brasil inteiro no Eneseb. Então, eu vou deixar o site lá no Google Classroom, depois peço que vocês deem uma olhada, vale pontuação currículo, vale hora, vale certificado, vale hora acadêmica, vale mais que nota, isso aí. Então, assim, eu e o Williams vamos coordenar, cada um de nós vai coordenar um GT nesse encontro. Nós também queremos oferecer uma oficina lá, que é a oficina da nossa oficina, dessa disciplina, né, como construir uma disciplina como essa, e com Domingos também, eu, Williams e Domingos, e seria muito legal ver vocês também nesse evento, participando. Ele vai ocorrer em junho, mas o processo de submissão do trabalho já está aberto, vocês podem pensar em resumos. Depois, se alguém se animar, depois pode falar comigo, com o Williams, a gente fica à disposição para ajudá-los a participar. É um evento muito bacana. Valeu, pessoal. Boa tarde. Bom final de semana. Boa tarde, professor.